lá Divina Pastora pelo trabalho missionário de vocês. Em nome de Jesus. Mas, quando me incumbiram dessa missão de falar de missões estaduais, e eu já tinha pedido a Deus antes, porque o meu TCC bem essa situação trabalhando implantação de igreja, né, revitalização de igreja. E a gente, quando trabalha com revitalização de igreja, a gente tem que ler bastante sobre vida missionária, sobre missões, sobre o campo. E Deus colocou no meu coração uma palavra maravilhosa, e eu quero passar para os amados irmãos. Nós temos um versículo chave aí, que é em 1 Timóteo, né? Capítulo 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, 3 ao 4. Mas antes de chegar em 1 Timóteo, eu gostaria de ler um versículo chave de toda a igreja missionária. Quando eu falo igreja missionária, eu não falo tempo, eu falo cada um de vocês aqui. Eu falo de igreja pessoa, igreja templo de Deus. Amém? A vida de missionário começa quando você sente esse desejo. E Deus, Ele move céus e terras. Deus, Ele move céus e terras para fazer de mim e de você um missionário. Eu quero ler esse versículo chave, que é o versículo de todo missionário, principalmente missionário batista, que é em Mateus 28, versículo 18 em diante. Mateus 28, versículo 18 em diante, que diz assim: Jesus aproximou-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-a a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Amém. Esse foi o ide de Jesus, não para a igreja, templo, mas o ide de Jesus para cada um de nós que estamos aqui. E a partir dessa palavra aqui, Jesus faz de mim e de você um missionário. Jesus faz de mim e de você uma obra-prima para ser a representação dele aonde você chegar. E eu falo isso porque as experiências que eu tenho com essa igreja lá em Divina Pastora é maravilhosa. Eu me lembro que quando a gente começou lá, tinha duas jovens que tinham toda tímida, não se envolvia dentro da igreja, e foi um bando de maluco daqui, uma menina maluca daqui, maluca que eu estou falando assim no modo de dizer, por Jesus. E revolucionário aquele dia, que até o padre veio ver o que essa menina estava fazendo na frente da cruz, tirando foto. E aquelas duas jovens viram na alegria de vocês um empenho para se envolver mais na igreja. Hoje, o êxodo levaram elas, uma está no Rio de Janeiro trabalhando, a outra está em Santa Catarina, mas ali, com a presença de vocês, a alegria de vocês, a maneira de vocês cultuar Jesus, impactou a vida daquelas jovens.
E o período que ela ficou com a gente, ela se envolvendo na dança, se envolvendo no louvor, ela era um participante da igreja. E isso aí para vocês verem que uma simples coisa para nós, mas é tão grande para o reino de Deus, que influencia vidas. Então vocês são missionários de Jesus. Bem? E aí a gente vai ver que Jesus Cristo, ele diz, o ID, que é para todos. Mas aí, para confirmar, aí a gente vai lá em 1 Timóteo, né? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz assim: e isto é bom, aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém. Amém? Se você juntar os dois versículos, Mateus, e juntar esses versículos aqui, você vai ver que é uma continuidade. E esse ID que Jesus começou a falar há mais de 2000 anos atrás, ele ecoa até hoje aos nossos ouvidos, porque é uma missão de cada um de nós. Você pode ser um missionário, eu creio que vocês já ouviram isso, com o seu vizinho, com o seu amigo de escola, no mercado, comprando um picolé, fazendo amizade. Você pode ser um missionário. Mas o Senhor, ele quer mais de mim e de você, pois Deus, ele move céus e terra para que você seja um instrumento dele na obra missionária. Em Divina Pastora, nós temos alguns momentos de dor, mas também temos momentos de alegria, porque vemos que não estamos ali em vão, estamos semeando a palavra de Deus. Amém. E de vez em quando uma semente brota, e quando aquela semente brota, toda a família ela é contagiada com aquele fruto. Por isso que eu digo que missionário, ele é pode-se dizer, o fuzileiro naval da guerra. Ele é que vai de frente, ele é que entra destrinchando tudo. E aí a gente vai ver exemplos bíblicos que mostram a vida do missionário e como se forma um missionário, e qual o valor que Jesus dá ao missionário, para que o missionário, ele é comissionado. E aí a gente poderia ler vários missionários, Paulo, Timóteo, o próprio Timóteo. A gente poderia falar de Silas, a gente poderia falar esses do Novo Testamento, de Áquila, poderia falar de Priscila. Foram missionários que em determinados lugares revolucionaram aquele lugar. Mas eu quero falar de um missionário que talvez você já tenha passado por essa leitura e não ter dado muita importância ao que ele fez, porque ele é lembrado por uma situação que aconteceu, mas muitas vezes ele não é lembrado o que ele fez depois daquela situação. Porque Jesus Cristo, quando te prepara, é para algo grande, não é coisa pequena. Porque o reino de Deus é coisa grande. Amém. É coisa grande. E aí eu quero falar do missionário chamado Gadareno. Era o nome do cara. Marcos capítulo 5,
Eu não vou ler todo o capítulo 5, porque a história é muito boa, mas eu quero que vocês frisem no porquê Jesus teve tanto, não vou dizer trabalho, mas teve tanto amor pelo aquele homem para salvá-lo. Quando a gente fala do endemoniado gadareno, a gente só se lembra daquele homem que era atormentado por demônios, que vivia nos sepulcros, que vivia correndo, que Jesus foi lá, tirou os demônios dele, colocou no porco, os porcos caíram. Não é isso? A gente lembra disso. Mas no final do versículo é importantíssimo, porque mostra porque Jesus atravessou o mar para salvar uma só vida. Quem já leu essa passagem, eu gostaria que quem não leu, lesse depois, Marcos capítulo 5. Jesus não fez nada mais naquele lugar do que isso. Atravessou o mar, foi lá, salvou uma vida e voltou. Pronto, só fez isso. Para quem está de fora, pode parecer que não foi muita coisa. Mas veja o que acontece. Antes, lá no capítulo 4, no finalzinho do capítulo 4, fala que Jesus enfrentou uma tempestade para poder chegar naquele lugar. E aí eu fico olhando o que é que nós estamos enfrentando para poder salvar uma vida. Até onde a gente pode ir para salvar uma vida, para salvar um irmão, para salvar um amigo, um parente. Eu da minha casa fui o primeiro a ser crente. Hoje, para a honra e glória do Senhor, tem uns irmãos, tem tia, tem primo, mas foi doloroso. Fui chamado de mentiroso, fui chamado de um bocado de coisa, que estava querendo me esconder dentro da igreja, que estava atrás das meninas na igreja. Graças a Deus que eu não estava. Deus já me apresentou a uma. Então, quando a gente está com Deus e era de lá do outro lado, as pessoas estranham. Mas Deus, quando te buscou, te separou, Ele tem um propósito maior na tua vida. Se você acha que sentar nesse banco é o maior propósito de Deus, Ele quer lhe dar algo a mais do que isso. Amém. Coisas que talvez você nem compreenda, nem entenda aonde vai chegar a grandeza de Deus na tua vida. Eu acho que eu já falei algumas vezes aqui que eu conheci esse Egito no mapa, mas depois que eu conheci a Deus, Ele já me levou para Bahia, Salvador, Rio Grande do Norte, Paraíba, e agora estou aqui em Sergipe, Alagoas. Então Deus vai fazer coisa na tua vida e talvez você nem imagine, nem sonhe, porque os sonhos não são teus, os sonhos são de Deus, e Ele quer te usar para fazer esses sonhos. E aí a gente vai entrar nessa direção aqui, que Jesus vai, atravessa o mar, Jesus vai falar com aquele endemoniado que vai contra ele, um cara que vivia dentro do sepulcro, um cara que vivia se rasgando, gritando pela madrugada, dia após dia, tentavam amarrar ele, mas não conseguiam. E aquele homem se prostra diante de Jesus. E numa conversa ele diz que era uma legião que tinha dentro dele. E aquela legião já sabia quem era aquele que estava ali. E disse: não me atormentas, me coloca nos corpos, para que não possamos sair daqui. Jesus permite e deixa eles entrarem nos corpos, mas os corpos caem de abismo abaixo. E aquela comunidade teme, porque vê aquilo e teme. Mas aquele que antes era louco, que ninguém conseguia prender,
aquele que era maluco, gritava, que vivia dentro dos sepulcros, agora ele está diante do Mestre. E a Bíblia diz que ele estava sentado, tranquilo, conversando com Jesus. E eu quero ler com vocês Marcos capítulo 5, a partir do versículo 18. Marcos capítulo 5, versículo 18. Versículo 18, para compreensão melhor, vamos para o versículo 15, para a gente dar uma compreensão melhor. O versículo 15, que diz assim: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que havia presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entrara a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicara-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhes permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que eu, o Senhor, te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis todo o que Jesus fizeram, e todos se admiravam com aquela situação. Vejam que aconteceu várias situações para aquele homem ser liberto. Mas no final de toda a história tinha um propósito de Jesus ter feito aquilo. Jesus não tinha atravessado o mar simplesmente porque ele disse: não, eu vou dormir lá do outro lado hoje da ilha. Jesus, na onisciência dele, sabia que já tinha um futuro missionário naquele lugar, que a única coisa que precisava era de ser tratado, era de ser discipulado, era de ser ensinado, como fala lá em Mateus 28. Era de conhecer a verdade, como fala em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Aquela pessoa precisava conhecer verdadeiramente quem era Cristo. E quando ele tem essa oportunidade de conhecer Cristo, ele muda toda a situação. Aquele que antes ninguém conseguia segurar, agora estava sentado de lado de Jesus, com vestes, ouvindo Jesus ensiná-lo. Se lembra o que a gente leu em Mateus? Ensina-os. Então, Jesus, ele antes de falar algo, ele vive aquilo. E isso serve de experiência para cada um de nós. Nós precisamos viver Cristo dentro de nós para poder passarmos para outras pessoas. Aquele endemoniado, ele não teve muito tempo de passar 4, 5 meses na escola dominical, mas ele teve o melhor professor do mundo. Aquele endemoniado não teve tempo de vir para os cultos cultuar, mas ele cultuou ao único e verdadeiro Deus numa só dia. E através disso, o Senhor disse: vai e conta tudo que eu te fiz, começando pelos teus parentes. Por que isso, meus irmãos? Mês passado, a gente foi convidado, eu e minha esposa, para falar
família no Povoado Bonfim. Se juntou as duas escolas e em torno de 250 mães a gente foi falar para eles sobre família. Por que isso? Porque Deus tem falado que tudo começa dentro da família. Dentro da família que começa a obra de Deus. Por quê? Porque desde Gênesis o Senhor já disse isso. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, sua mulher, seu pai e sua mãe, e formará famílias. Deus tem planos dentro da família. E o que chama a atenção é que ele disse assim: todos aqueles que são teus, toda a redondeza. E aí a gente vai ver Decápolis. Que cidade é essa? A Bíblia não dá toda a referência da cidade de Decápolis, mas quando a gente pega uma Bíblia de estudo, a gente descobre que Decápolis era simplesmente uma conectação de nomes de uma junção de cidades e vilarejos. Decápolis era uma região a leste do Rio Jordão, contendo várias aldeias e em torno de 10 cidades. Por isso que se chamava Decápolis. Era como se juntasse Pedra Branca, Maruim, Rosário, Carmópolis, Siriri, fosse formando aquela cidade todinha, e aí formasse 10 cidades. E tudo do lado do mar da Galileia, ao leste do mar da Galileia. E o que chama a atenção é que Jesus andava naquela região. Mas se você for olhar, quando Jesus formou o seu grupo, quando Jesus chegava em alguma cidade, alguém já tinha falado do Nazareno. A Bíblia diz isso. Quando Jesus chegava em alguma cidade, é aquele, o Nazareno. Sabe por quê, meus irmãos? Porque esse endemoniado, ele evangelizou toda aquela região que tinha vilarejos e cidades naquele lugar. A palavra de Deus diz que ele foi aos seus e toda a região de Decápolis, evangelizou aquele lugar. E quando Jesus chegava ali, o povo já sabia quem era Jesus. Eu me lembro que a Bíblia fala que João disse que ele não era, que João não era o Salvador, mas veio para aplanar, veio para abrir os caminhos para o Salvador. Aí eu fico olhando o que é que esse endemoniado fez. Porque se você for olhar a ordem cronológica, Jesus começa a sair de Jerusalém, da Galileia, ali, depois que os milagres do pão, do vinho, são realizados. Mas já tinha gente que conhecia ele, que sabia quem ele era, porque esse endemoniado, ele foi à frente, ele pregou o que Jesus tinha feito com ele, ele fez com que toda aquela região conhecesse quem era Jesus e o que Jesus tinha feito na vida dele. O missionário, ele serve para juntar aqueles que estão perdidos a Cristo. O missionário serve para atrair aqueles que estão no mundo.
conhecer um caminho novo. E no versículo de 1 Timóteo fala que da verdade, termina com a verdade. E eu fico maravilhado porque em João 14, eu digo que esse versículo resume toda a vida do cristão. João 14,6 diz Jesus que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém. Para você conhecer a verdade, você precisa trilhar um caminho. Para você chegar a ter uma vida saudável diante do Senhor, você precisa caminhar com o Senhor na verdade de Cristo Jesus. E nós que somos missionários, precisamos compreender que a nossa posição onde nós estamos hoje não é simplesmente por mérito próprio, mas porque Jesus quer te usar aonde você está, na localidade onde você está, no local onde você trabalha. Jesus quer te fazer um instrumento dele na vida de outras pessoas. Glória a Deus. Essa pessoa que antes era endemoniada, que conheceu pessoalmente Cristo, que ouviu palavras de Cristo, ela saiu em toda a redondeza, falando o que Cristo tinha fez na vida dele. E as cidades conheceram quem era Jesus. O povo daquele lugar não queria. E muitas vezes vai acontecer isso com você, meu irmão. Você vai chegar em determinados lugares que não vai ser bem aceito por estar pregando a palavra de Deus. Você vai chegar em determinado lugar que você vai ser mal visto porque é crente. Mas no final de tudo, o Senhor te honrará. Em nome de Jesus. Por que, meus irmãos? Eu creio que vocês conhecem, se não conhecem a cidade de Divina Pastora, mas já conhecem a fama de lá. Muitas vezes a gente não é bem recebido em determinados lugares por ser crente. Mas Deus faz um mover lá que aqueles que não queriam nos receber terminam ouvindo a palavra de Deus, eles e mais um lugar. A gente falou de família, valores de família lá no Confuso. E agora a gente vai falar sobre Maio Laranja, né? No colégio. Família mesmo. Continuar a família. Vai continuar. Então, a gente conseguiu um espaço que de 2 em 2 meses a gente vai estar falando para as mães de princípio de Deus. Então, meus irmãos, você não está aqui por acaso. Jesus te escolheu para você ser um projeto dele. Como aquele endemoniado foi transformado e se transformou num missionário na região. O Senhor quer transformar a tua vida, quer te transformar num missionário. E eu vejo, para terminar, que o reloginho ali da mulher já está dizendo a hora, né? Que essa igreja é uma igreja missionária. Um dia desse eu estava dizendo ao Júlio, que a preocupação dele, porque a igreja de Divina Pastora está sem igreja mãe, e aí eu disse, sabe quem que deveria ser igreja mãe? Eu sei que talvez por causa da dificuldade não venha a ser, mas aí quem deveria ser igreja mãe de Divina Pastora devia ser João Pinhal. Mas por quê? Porque hoje a igreja está construída lá porque vocês fizeram esse projeto. O irmão dele ajudou. O irmão dele hoje aqui eu estou
evangelizando, foi um dos pedreiros lá no Monte Lucas. Glória a Deus. Então, a igreja João Gomes de Mello é uma igreja missionária. Verdade. E tem tudo a ver com Divina Pastora. Vocês começaram aquela obra que lá está. E olha que antes a igreja passou por um processo difícil. Mas vocês estavam lá, evangelizando. Eu me lembro conversando com o irmão Adelfonso, dizendo que enquanto um estava trabalhando, ele estava na rua falando de Jesus para os irmãos. Fazia a massa lá, fazia o negócio, e daqui a pouco passava o irmão, ele olha, vai ser uma igreja aqui para falar de Jesus. Ele dizendo que se alegrava com isso. Então a igreja, Maná, tem muito a ver com aquele lugar que eu disse, justo. Se fosse para ser, a igreja Maná era a mais própria para ser a igreja mãe de Divina Pastora. E aí quando eu chego, eu tenho a experiência de conhecê-los. Toda a igreja, eu já conheci algumas pessoas, eu passei um tempo por aqui, aquele casal ali maravilhoso lá de Pedrinha, que eu amo, tenho muito respeito por eles, e já conheci alguma coisa aqui, mas o envolvimento com a igreja não tinha ainda. E aí quando eu chego aqui, vai uma caravana da Maná para a Divina Pastora. E me fez lembrar o meu passado lá em Recife, que a juventude era daquele jeito. Aí o velhinho, a fim de querer ser menino novo também, querer acompanhar. Aí a mulher fica quieta, que tu não tem mais fôlego para isso. Mas era a alegria que eu via que só fazia confirmar mais uma referência. Aquelas duas jovens que vocês ajudaram elas a chegarem mais próximo de Cristo, até hoje elas estão no caminho do Senhor. Amém. E quem é responsável por isso? Jesus Cristo, usando a vida de vocês. Essa igreja é uma igreja missionária. Vocês são verdadeiros missionários. Não deixe que isso morra dentro do coração de vocês. Amém. O diácono Lucas falou uma coisa certa. Eles estão envolvidos ali no corpo diaconal. Eles têm orado bastante pelos missionários, porque eles sabem que é problema. Tem lugares aí que um missionário tem que fazer papel de 4, 5 pastores. É ou não é? Tem que estar num lugar novo. Hoje, eu sou um dos vice-presidentes da região norte. De vez em quando o Paulão liga para mim, Marcos, olha, eu não vou poder ir para tal igreja, porque eu já vou para tal igreja. Dá para tu ir para tal igreja e depois ir para outra igreja. Mas isso tudinho pode ser cansativo para o corpo, mas é prazeroso para a alma. Porque quando a gente chega naquele local, vê vidas sendo transformadas, vê vidas sendo moldadas pelo poder do Espírito Santo, e renova as nossas forças. E eu peço uma coisa a vocês, que não fique somente na oração. A oração é bom, continue orando, continue participando dos projetos de missões, doando, sendo uma igreja segundo o coração de Deus, mas participem mais, se envolva mais, porque vocês são importantes para Deus. Cada um aqui pode ganhar 1 ou 2 vidas para Jesus, sem precisar ir para outro lugar, na sua região, na sua rua, no seu trabalho. Deus quer te usar aonde você estiver. Seja esse missionário no Senhor. Porque da mesma forma que Deus usou um endemoniado para salvar aquelas cidades, Deus pode te usar para transformar a vida de muitas pessoas dentro de Maria. Amém? Deus abençoe a todos.
que o poder do Espírito Santo de Deus possa estar sobre a vida de vocês em nome de